Vou procurar explicar neste vídeo qual é habitualmente o mecanismo na lógica de programação utilizado no PHP para fazer a gestão de um sistema de logins. Isto é, quando nós temos já dados de um usuário registados num banco de dados e quando vamos fazer o nosso login através do preenchimento de um formulário, como é que o PHP deve tratar as questões fundamentalmente relacionadas com as passwords. Este vídeo vai eventualmente ser um pouco mais teórico do que prático, mas eu vou tentar ilustrar a ideia que quero passar com este vídeo de uma forma aqui com alguns exemplos. No vídeo anterior eu referi então alguns pormenores relacionados com a encriptação de passwords, mas pode subsistir aquela ideia aquela dúvida. Como é que isto funciona então? Como é que nós, na lógica de bastidores da execução da nossa plataforma, como é que o sistema de login funciona? O que seria objetivo seria o seguinte, eu vou escrever texto, ok? Seria um usuário, nós termos um usuário e o usuário ter que registar o seu username, vamos usar os nomes em inglês, pode ser, a sua password. E depois o seu endereço de e-mail para receber um e-mail de confirmação da criação da sua conta, a sua data de nascimento, etc. E como podem observar, eu até estava aqui já a criar uma espécie de desenho de uma tabela, de uma base de dados para o registro dos usuários. Okay? Pode depois ter o nome, o primeiro nome, o apelido, a morada, o celular, o e-mail, enfim, mil e uma coisas. O e-mail já ali está. Bom, o que acontece então aqui é estes dois campos que aqui estão. O username, que é o nome do usuário, o nome do utilizador, não tem que ser encriptado, obviamente. Okay? Ele não tem qualquer problema de segurança. O que quer dizer que eu, João Ribeiro, ao inscrever-me numa plataforma online, posso simplesmente chegar ao formulário de criação de uma nova conta e definir no username o meu username, por exemplo, João DR. Ok? João Dias Ribeiro. Este seria o meu username. E a minha password, eu iria colocar, literalmente, por exemplo, ABC123. Ok? Eu nunca uso uma password destas, como é óbvio. Mas iria colocar esta password. Bom, o que é que a seguir, quando eu clico no botão de criar a nova conta, o que é que o sistema deverá fazer? Ele deverá guardar esta informação que eu preencher, nomeadamente o e-mail, a data de nascimento e o meu username e a password, dentro de uma tabela da base de dados, como devem calcular, obviamente. Mas ele deve fazê-lo da seguinte forma. Este valor que aqui está vai para dentro da base de dados desta forma. No entanto, a password não pode ir desta forma. E eu já expliquei no vídeo anterior a razão de não poder ir por esta forma. Porque se o administrador do sistema tem acesso à base de dados através do PHPMyAdmin ou de outro sistema qualquer, ele vai conseguir ler qual é a password que eu defini para a minha conta de utilizador. E se eu tenho aqui no meu endereço de e-mail joaoribeiro@teste ou vamos colocar gmail.com, é muito bem provável que ao criar a minha conta, e para não me esquecer da palavra passe, eu tenho utilizado uma password que uso exatamente igual para entrar no meu e-mail. Ora, se eu tiver acesso a esta informação, o que é que vai acontecer? Vai ser uma brincadeira. Vai ser o regabof, que é pegarmos aqui na conta de e-mail, entrarmos dentro do Google, irmos ao Gmail, colocar o nome, o endereço de e-mail e tentar entrar dentro do e-mail utilizando aquela password. E quem diz do e-mail, diz outras plataformas que usam, nomeadamente, como nome do utilizador, o próprio endereço de e-mail. Ok? Portanto, muita atenção. O que nós devemos injetar dentro da base de dados é a encriptação deste valor. Eu vou colocar aqui enc do valor, ou melhor, da password. Ok? Sendo que enc será as funções que nós quisermos aqui utilizar, seja o MD5, seja o password hash ou outro sistema qualquer, inclusive até uma biblioteca de funções específicas para isso, criadas em PHP, que nós descarregamos e que é gratuita. Ok? Tranquilo. Perguntar-me-ão, então, mas e como é que o sistema depois vai gerir essa lógica por trás? Isto é, quando o utilizador já criou a sua conta e vai fazer o seu primeiro login na plataforma. Bom, o que ele vai preencher no formulário, ok? O formulário da plataforma onde ele está registado vai-lhe apresentar normalmente dois campos. Username, ou usuário, por exemplo, e depois vai deixar ficar lá o espaçozinho
para nós preenchermos e depois a senha ou a password. Ok? E o que nós vamos aqui colocar foram os dados que nós registámos ali, como é óbvio. Ora, então nós vamos colocar neste sistema, vamos colocar aqui o JLD, João DR, e vamos colocar aqui o ABC 123. No entanto, quando nós pressionamos a tecla de entrada ou fazer o login, o sistema vai fazer várias verificações, nomeadamente se os campos estão preenchidos ou não estão, se o utilizador existe ou não existe, etc. Mas como é que ele vai comparar aquela informação que nós aqui registamos com uma informação que, entretanto, ficou com um aspecto semelhante a isto na base de dados? Bom, é muito fácil, ok? Ele vai procurar o usuário e vai poder procurar a password, porque antes de nós fazermos a query, que será do género select, asterisco, from, usuários, where, usuário é igual e passamos aquele valor que ali está, ok? Seria o primeiro valor, and e senha igual, mas não podemos colocar este valor, porque o valor que está guardado na base de dados não é este valor, é o seu valor encriptado. Então o que nós temos que fazer sempre é passar para o interior da base de dados este valor também encriptado, como sendo o valor da pesquisa. Portanto, será um enc daquele valor ABC123, ok? Atenção que eu não estou a escrever código PHP, estou apenas a explicar o conceito. Então, só desta forma é que nós vamos ter a possibilidade do sistema ir determinar se existe de facto um usuário com o nome que eu inseri e que tenha simultaneamente também uma senha que, após ser encriptada, fica com aquele aspecto terrível que ali está. Portanto, ficamos assim em condições de ter um sistema fechado que vai impedir em qualquer momento que um administrador tenha que saber ou possa saber as passwords dos usuários. Porquê? Porque ela está encriptada e quando o utilizador inserir a sua senha, ela vai ser encriptada para depois ser questionada à base de dados se existe alguma password e utilizador que correspondam em simultâneo a estes dados que foram inseridos. Nós não temos muito tempo neste vídeo para mostrar aqui um exemplo prático com formulários, etc. Mas eu vou tentar criar aqui um exemplo em termos de sequência daquilo que seria os registros numa base de dados, aquilo que é inserido pelo usuário no formulário de login e depois como é que o código por trás vai verificar se o login é feito com sucesso ou não. Vamos imaginar que na nossa base de dados nós tínhamos numa tabela, obviamente, portanto aqui teríamos a BD, os registros da BD, vamos aqui colocar BD. Tínhamos então o usuário, que neste caso era João, e tínhamos a sua password, que era 123456. Ora, sabemos que... Ok, 456. Ok. Sabemos que aquilo que está guardado na base de dados não é este valor. Aquilo que está guardado na base de dados é este valor já encriptado. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui como comentário, e vou colocar aqui MD5, vamos utilizar este sistema, MD5, e vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E, portanto, foi este o valor que foi guardado na base de dados e que terá um aspecto muito semelhante a qualquer coisa assim, ok? Pronto, eu coloquei assim, desta forma. Isto é o que está guardado na base de dados. Chegamos então ao ponto em que o usuário coloca no seu browser o endereço da plataforma onde quer entrar e chega então ao formulário. E ele vai preencher, obviamente, o que ele lá tem lá um espaçozinho que pede o usuário, e depois tem o espaço para preencher, e depois tem a sua senha, ou a sua password, ok? Para preencher. E vamos imaginar que ele, no formulário, eu vou colocar F de formulário usuário, ele vai colocar então o João. Ele escreve lá João. E no F password, ele escreve também o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? Como é óbvio, o usuário não vai escrever este texto porque ele nem sequer sabe que o sistema guardou na base de dados da forma encriptada. O que é que o sistema a seguir vai ter que fazer? Vai ter que analisar o login. Vai buscar a informação à base de dados da forma como for necessário e nós depois teremos a ocasião de ver isso em futuros vídeos
porque vamos fazer estes exemplos na prática mesmo, sem ser assim de uma forma tão acelerada. O que vai acontecer então é o seguinte, ele vai ter que fazer if, neste caso, se o usuário inserido no formulário, f usuário, é igual ao usuário que existe na base de dados, portanto, usuário, e a password, vamos colocar isto desta forma, que é a forma errada, ok? A password que ele inseriu, fpass, igual à password que está no sistema da base de dados, então isto significaria que tínhamos sucesso, ok? Isto é, tínhamos entrado dentro da nossa plataforma. Caso contrário, vamos ter insucesso. Vamos aqui copiar e vamos colocar aqui em baixo insucesso. Ora, então, significa aqui que nós temos aqui um problema. Porquê? Estamos a tentar analisar se o valor que o usuário introduziu ali, literalmente, é igual ao valor que está registado na base de dados. Até aqui está correto, mas aqui não está correto. Porquê? Porque ele introduziu 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas o que está guardado na base de dados é o sistema todo encriptado. Então o que é que nós teremos que fazer na lógica? Aquela parte intermédia antes da análise, na lógica do código. Nós temos que, por exemplo, criar aqui uma hash, ok? Uma variável hash, que vai pegar neste valor que o utilizador inseriu no formulário e vai transformá-lo também numa MD5 para poder compará-lo. Ok? Então, neste caso, MD5 e vai passar aqui para dentro o fpass. Ao passar aqui para dentro o fpass, o que é que ele passa a saber? Que aquela password ou aqueles dados que ele inseriu como sendo a sua password guardada na base de dados vai ser este valor. E vai ser encriptada por uma hash. Então, o que é que nós vamos comparar? Não vamos comparar o fpass, mas vamos comparar a password já tratada, já encriptada. Então, vamos ter aqui hash igual a pass, porque a pass é o valor que está encriptado na base de dados. Então, se nós fizermos esta comparação, e agora podemos observar que os dados que foram inseridos no formulário correspondem aos dados que foram inseridos inicialmente na criação da conta, o que nós vamos ter aqui, à partida, será sucesso. Okay? Se nós alterarmos aqui, por exemplo, nos esquecermos aqui de um valor, o que vai acontecer à partida será insucesso e, portanto, não foi possível fazer o login no nosso sistema. Pese embora o facto que eu deva chamar a atenção que nós estamos a utilizar o sistema MD5 e, neste caso concreto, o fluxo do código seria mais ou menos este. Se nós utilizarmos, por exemplo, o outro sistema, que é o sistema que eu mostrei no vídeo anterior de password hash, aqui vamos ter aqui uma coisa ligeiramente diferente. Vamos imaginar que nós iríamos colocar aqui o sistema da password hash. Password hash, passaríamos para lá então o valor definido na criação da conta e depois vamos colocar aqui password default. Ok? O que vai ficar guardado na base de dados é uma outra chave encriptada diferente. E nós tivemos a ocasião de ver no vídeo anterior que elas ficavam com um aspecto completamente diferente, o MD5 e este tipo de password. Aqui neste caso concreto nós não podemos fazer esta análise assim. Para isso vamos ter que utilizar uma outra função relacionada com o password underscore hash, que é o password verify. E o que é que nós vamos ter que fazer aqui, o password verify? Eu vou aqui tirar a lógica e podemos colocá-la aqui. Isto é, nós vamos verificar se a passe, eu vou aqui retirar isto tudo, ok? Nós vamos ter que verificar se a passe que está na base de dados, vamos meter em maiúsculas, obviamente, se a passe que está na base de dados é igual a quê? Não vamos colocar aqui a password hash e depois colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e depois password default. Não, não é isso que acontece. Nós vamos utilizar o seguinte, vamos colocar aqui password verify e o que é que nós vamos passar para dentro desta função? 2 parâmetros, que é a password inserida, okay, que é esta que aqui está, e a password que foi guardada dentro da base de dados. Vamos aqui fazer a experiência. Então, vamos colocar a password que foi inserida, que neste caso é fpass, e a password que está na base de dados, que é pass. Ok? E vamos então verificar se temos ou não temos sucesso, ou se há aqui algum problema. Pode-me ter escapado qualquer coisa, e ele diz sucesso. Ok?
Vamos aqui alterar a password e vamos adicionar aqui, por exemplo, um valor adicional. Então vamos aqui refrescar e temos em sucesso. Portanto, isto para dizer o quê? Nós vamos ter a ocasião de fazer algumas experiências com estes sistemas. É que consoante o sistema que nós estamos a utilizar, consoante a lógica de programação que nós vamos ter que criar, ok? Neste caso aqui eu posso utilizar esta função que vai me permitir fazer a comparação entre o dado inserido e aquele que está guardado na base de dados. Mas eu poderia muito bem, para o caso do MD5, ter também criado já uma função que permite fazer essa comparação e que retorna verdadeiro ou falso, que é o que acontece com esta. Esta vai retornar verdadeiro se os dados comparados aqui corresponderem a verdadeiro, vai retornar falso se os dados comparados aqui retornarem falso, ok? E, portanto, há que ter alguma atenção, obviamente estudar estes mecanismos, eles estão disponíveis na documentação do PHP, para nós podermos perceber em que circunstância é que nós temos que utilizar este tipo de lógicas no nosso código. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.